pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi o meu planejamento para vir aqui para o Canadá, especificamente para a Vila de Quebec. Com certeza esse vídeo vai ficar longo, então vou tentar dar uma resumida e, sei lá, talvez dividir ele em algumas partes, tá? E ao mesmo tempo, assim, o que eu vou dizer pra vocês é o que eu e o Matheus nós pensamos, é a nossa experiência. E, bom, enfim, bora lá. Bom, a primeira coisa é... Vou começar a falar aí com vocês um pouquinho da nossa história. Eu e o Matheus, a gente sempre teve o sonho de morar fora. Eu, desde quando eu era criança, me lembro muito, assim, que eu sempre falava que eu ia morar em Portugal, porque eu tenho uma tia que mora lá. Então, pra mim, era um país que eu poderia ir, porque além de ter família, falava português. Tudo bem que é um português ali diferente, mas tudo bem. Outra coisa, porque eu pensava em Portugal, porque eu não gostava de inglês, pra falar a verdade ainda não gosto muito. A única língua que eu sempre achei bonita era o francês, porém meu pai nunca deixou eu fazer curso de francês, porque ele dizia que isso não ia levar a nada e infelizmente ele estava enganado. Bom, então, resumindo aí um pouquinho mais, aí eu e o Matheus a gente começou a namorar e a gente ficou noivo. E aí, pra falar a verdade, antes de ficarmos noivos, nós estávamos em um domingo na chácara dos meus pais. A gente virou um pro outro e falou assim: e aí, você quer morar fora? E ele virou pra mim e falou assim: quero. Aí eu virei pra ele e falei assim: cara, mas pra onde que a gente vai? Aí foi muito doido porque a gente começou a falar assim: eu falei, eu quero ir pra Portugal. Ele falou: nossa, mas será que pra área de TI lá é bom? Não é? E a Austrália? Eu falei: pô, mas fala inglês. Aí eu virei pra ele e falei assim: olha, eu não quero ir pra nenhum país que fale inglês. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: mas aí, tipo, fica muito pequenininho, né? Assim, só ir pra França e olha lá, ali tem alguns paizinhos que falam francês. Então a gente viu que pra França era difícil pra área de TI, assim, a gente não conhecia o processo, nada, a gente tava sem internet nesse dia, a gente tava só ali batendo papo. E aí o Matheus vira pra mim e fala: e o Canadá? Aí eu virei pra ele e falei assim: não, o Canadá fala inglês. Aí ele: não, tem uma parte do Canadá que fala francês. Aí eu: agora eu comecei a gostar mais. Então assim, foi algo muito doido, porque a gente virou um pro outro e falou: vamos morar fora? Vamos! E a gente começou a pesquisar. E os meus pais são bem assim antigos, então eu virei pra ele e falei: pô, a gente vai ter que casar. Então aí o que acontece? A gente planejou o casamento e começamos a saga de pesquisar e fazer os nossos planos para vir pro Canadá. Então agora eu vou explicar pra vocês. Nós tínhamos o plano A, B e C e talvez até o D se desse. Então nesse mesmo dia a gente começou a preencher ali o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. E quando a gente voltou pra casa, né, na casa normal, sem ser na chácara, tinha internet, então nós começamos a pesquisar. Então, bom, o plano A, que é o primeiro plano, seria eu vir estudando pro Canadá. E o Matheus, ele, né, obviamente, ele ia procurar emprego. O que acontece? O que eu pensei? Porque o Matheus, ele fala inglês e francês fluente. Então eu falei: pô, ele tem muito mais chance de conseguir um emprego, e um emprego bom. Ele tem mais de 10 anos de experiência na área de TI, por aí vai, isso aqui. Então, com isso, a ideia era que eu viesse estudando. Aí tinha um mínimo problema, assim, pequenininho. Não, na verdade, dois pequenos problemas. Primeiro, eu não tinha língua, eu não tinha o francês. Segundo, a gente não tinha o dinheiro. Porque para vir estudar aqui é uma grana muito pesada. Não sei se alguém já viu os vídeos da Kit no Canadá ou da Mandy Mais. Na época, quando eu vi, eram elas assim as principais que estavam tendo no YouTube. E nos ajudaram muito com muitos vídeos, porque aí nós começamos a procurar youtubers. E aí a gente descobriu as duas. E elas fizeram uns vídeos dizendo do famoso 100 mil reais. Hoje em dia, com certeza, não é mais 100 mil reais, é mais do que isso. E aí a gente virou um pro outro e falou: cara, a gente tá louca, a gente não tem nem 1.000 reais, imagine 100 mil reais pra ir pro Canadá. Então a gente falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, como o planejamento do casamento tá aí pra 2, 3 anos pra gente casar, vamos pegar esse mesmo período pra gente começar a juntar dinheiro
para ir para o Canadá. Então, beleza. Então esse era o plano A, que seria eu vir estudando. Então nesse meio tempo eu tinha que aprender a língua, eu tinha que ver um curso que não fosse caro, porque a ideia seria realmente assim, vir com o curso para o Matheus ter a permissão de trabalhar e a gente chegar aqui, né? Esse era o plano A. O plano B seria pelo Express Entry. Para quem não sabe, o Express Entry é um processo federal, então você já vem com a residência permanente. Então, com isso, você já vem como se fosse um cidadão canadense, sabe? É bem entre aspas, mas você tem quase os mesmos direitos, igual um canadense. E aí a gente viu que esse programa ele era por pontuação. Então a gente começou a ver o que dava mais pontuação. Então, por exemplo, dava pontuação porque os dois eram casal. Então a gente não era casado, mas a gente considerou a simulação. Aí se os dois tivessem a língua inglês e francês até um certo nível, a pontuação era mais tanto. Se os dois fossem formados na faculdade, dava mais tanto. Nessa época eu estava fazendo a minha faculdade, que era um bacharelado, então ainda faltavam 2 anos para eu terminar minha faculdade. Então assim, a gente começou a ver tudo e a gente viu que assim, não só que nós vimos, mas isso gente, falando pra vocês, tá? Plano Canadá não é assim. Você tem que ter um planejamento e, infelizmente, mesmo se você tiver grana, é no mínimo uns 6 meses pra você chegar aqui. Então, assim, muita gente fala, eu quero ir amanhã pro Canadá. Pô, desculpa, não vai dar, não rola, não é assim. Então, o nosso planejamento era ali há 2 a 3 anos. Na verdade, eram 2 pra gente casar e a gente considerou que seria mais 1 ano depois do casamento. Então, a gente considerou 3 a 4 anos para vir pro Canadá. Se fosse por esse famoso 100 mil, a gente via que seria bem mais de 4 anos, porque a gente não ia conseguir juntar 100 mil dólares. Então, o plano do Express Entry era o que a gente estava considerando mais, porém, o plano A era eu vir estudando. E o último plano seria, será que você consegue algum emprego daqui do Brasil pra lá? Isso pra gente, assim, era o plano do tipo assim, cara, não vai rolar, isso é impossível, coisa balela. E nessa época ainda não estavam falando tanto sobre o Quebec Untapped, sobre aquelas manchetes que sempre tem no Brasil, que o Canadá precisa de brasileiros. Sabe? Não tinha isso na época que a gente começou a pesquisar. Então aí, com isso a gente começou, e se você mudar o seu currículo tudo para inglês ou francês, vamos pegar dicas da internet, por aí vai. Então esse era o plano C, plano C, e o plano D seria, falei, olha, se nada disso der certo, a gente vai para Portugal, fica em casa da minha tia por uns 6 meses, procura emprego por lá e vamos com a cara e coragem. Então esse era o nosso plano Canadá, que no final das contas era plano sair do Brasil. Mas é porque a gente sempre falou que ia morar fora. Bom, então aí foi o plano A, B, C e o D. Então a gente começou a fazer o curso de francês. A nossa lua de mel foi vir para o Canadá, justamente porque eu falei, Portugal eu já viajei, eu conheço, eu acho legal, é quente, não sei o quê. E aqui a parte de Quebec, uma das coisas que eu ficava muito preocupada era por conta do inverno, porque falam que o inverno é bem rigoroso. Eu digo falam porque hoje em dia eu não acho mais, tô super acostumada. Claro que tem um dia ou outro que é aquela tipo, porra, o que eu tô fazendo aqui? Que porre! Brincadeira. Mas tem tanta coisa boa que isso acaba caindo por terra, sabe? Hoje em dia eu não vejo tanto assim. No começo sim, eu falava, nossa, não vou pra lá, porque deve ser frio pra caramba, menos 40 graus, nossa, vou morrer. Enfim, achava que eu só ia hibernar no inverno. E aí, eu não me lembro mais o que aconteceu, que a gente começou a ouvir sobre o Quebec Untapped, que é Quebec na cabeça. Pra quem não sabe o que é Quebec Untapped, vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem um vídeo que eu gravei falando o que era Quebec Untapped, Quebec na cabeça. Eu explico um pouquinho mais pra vocês, mas não lembro assim se eu acho que a gente chegou a ver em alguma notícia do UOL, foi alguma coisa assim pela internet que nós vimos. E eu mandei pro Matheus, tipo assim, olha aqui, olha que legal. E aí ele olhou assim e falou, cara, isso aí não deve ser de verdade não. Eu falei, mas vamos tentar, né? Tenta. Então isso já tinha passado 1 ano que ele voltou a fazer francês, eu também, mas o meu era ali capengando, tal, não sei o quê.
Então, depois de um ano desse planejamento, a gente viu essa reportagem do UOL, se eu não me engano, ou foi pelo Facebook, mas eu sei que a gente viu assim na internet. E aí ele entrou, se candidatou no site, fez o currículo todo em francês, né, tal. E aí ele se candidatou em 5 empresas e apenas uma chamou ele. Então a gente já ficou assim, uau, chamou. E aí ele fez a entrevista, ele fez 1, 2, 3, na 4ª entrevista ele não passou. Então ele fez a primeira entrevista, assim, tipo, uau! Fez a segunda entrevista, uau! Terceira, yes! A 4ª a gente falou, pô, agora vai, agora certeza. Tudo isso pra mesma empresa, tá, gente? E aí o que acontece nessa quarta entrevista, eles perguntaram, né, você tem o CSQ? Pra quem não sabe, CSQ é Certificado de Seleção de Quebec. A gente virou um pro outro, cara, que documento é esse que essa pessoa tá me pedindo, né? E aí a gente falou, não tem. Aí ela falou, então, infelizmente a gente só tá contratando quem tem esse documento. Só pra vocês terem uma ideia do enredo todo. Esse documento nós pedimos estando aqui, depois de 1 ano de trabalho do meu marido em uma empresa aqui no Canadá. Então, assim, a gente não ia ter esse documento mesmo. Apesar que, se eu não me engano, quem tem o residente permanente e aí escolhe a Vila de Quebec, eu acho que também tem esse documento. Não sei, eu só sei que era um documento que realmente a gente não tinha e, enfim. Então a gente ficou bem desanimado, muito desanimado, principalmente o Matheus. Ele ficou bem desanimado porque assim, ele estudou muito, ele praticou muito, aí ele falou assim... mas aí continuando, porque aqui eu perdi o fio da meada. Ai, gente, tô esquecendo. Mas enfim, aí acabou que a gente então tava no último ano ali pra casar, tal, não sei o quê. E aí, de novo, uma notícia no Facebook dizendo, ou no UOL, gente, não lembro onde era, mas falou assim, olha, Quebec Entete abriu as inscrições novamente. Isso foi ali em meados de junho, até um pouquinho antes. Aí eu virei pro meu marido, falei, pô, Matheus, vamos lá, se inscreve de novo. Ele virou pra mim e falou assim, não. Aí eu, como não? Ele disse, não, eu não vou passar de novo. Então assim, ele colocou todo, eu não vou passar de novo, meu francês não tá bom, a gente tá organizando um casamento, tem muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. E eu virei e falei, oi, você tá perdendo a oportunidade da sua vida. Aliás, da nossa vida, né, meu bem, porque eu tô no meio agora. Então, eu simplesmente entrei no site. Eu também sou da área de TI, eu trabalhava com o Matheus, a gente trabalhava um do lado do outro. Então eu sabia quais eram, o que ele tinha mais conhecimento e tal. E eu comecei a rolar lá no site, procurando todas as vagas. E simplesmente enviei todas as vagas pro Matheus e falei, se inscreve. E, gente, eu tive que sentar do lado dele, ser aquela pessoa chata, ficar do lado. Falei, vamos lá, se inscreve nessa. Eu acho que ele se inscreveu em torno de umas 6 empresas, 6 vagas. E acabou que 4, foram 5, chamaram ele, então ele começou a fazer as entrevistas e assim, cada vez que ele ia a gente foi ficando animado, mas ao mesmo tempo, como na primeira vez ele foi reprovado, né, assim, não passou, ele achou que também não ia rolar nada. Eu falei, pô, pelo menos no outro ano você já tem mais experiência, né, das entrevistas. E aí eu comentei com ele, falei, pô, fala para as empresas que você tá indo pro Quebec daqui a 2 meses, você vai lá ficar 40 dias, você pode fazer a entrevista presencial. Então aí ele ficou meio assim, ele falou, vou tentar falar, tal, não sei o quê. E aí foi que ele começou a fazer as entrevistas, ele fez entrevista técnica. E aí na LGS, que é a empresa que a gente trabalha hoje, ele começou a fazer entrevista e foi passando. E aí tava chegando nosso casamento. Então a gente esqueceu as vagas e começou a pensar no casamento, na viagem. Seria a nossa primeira viagem internacional, juntos, né? Porque cada um já viajou para o país fora. Mas assim, então a gente estava muito preocupado com N coisas, assim, mudança da casa, compra de móveis, enfim, várias coisas. E acabou que na véspera do nosso casamento, o Matheus pega e me manda uma mensagem assim. Detalhe. Eu estava na Marisa comprando roupas de inverno, que eu achava que ia dar para o inverno daqui, né? Porque nós viemos no outono, a gente casou em setembro. E aí o Matheus manda a seguinte mensagem. Oi, acabei de receber um e-mail da LGS.
com a notícia da vaga. Aí eu fiquei histérica. Eu liguei pra ele e falei assim, e aí? Aí ele falou, eu não vou falar. Eu falei, como não? Ele falou, eu não vou falar. E, gente, eu fiquei histérica na Marisa. E aí ele me mandou o e-mail. Na época eu tinha bem pouquinho de francês, aí eu consegui entender um pouco. E eu vi que ele tinha conseguido a vaga. E aí eu gritei. Eu gritei muito na Marisa. Eu acho que até hoje eles devem achar que eu sou louca lá. Que eu gritei, ai meu Deus! Eu comecei a chorar, porque, enfim. Ó, o celular tá tocando. Aí eu fiquei histérica, gente, mas histérica, assim, só de pensar na lembrança da emoção que foi, eu já quero começar a chorar aqui. Porque foi algo, assim, surreal, a gente nunca imaginou, nosso plano não era vir com emprego, que é, querendo ou não, é o melhor dos mundos, porque você já vem com emprego, você sabe que dali a um mês e meio, você já vai começar a receber em dólar e não mais gastando em real, né, porque é o dinheiro que vem do Brasil. Só que aí depois disso foram vários questionamentos, porque a gente casava no dia seguinte, e aí a gente ficou com aquilo se a gente contava ou não pra família, porque a família não sabia que o Matheus estava fazendo as entrevistas. Então foi bem complicado, porque na véspera do casamento a gente foi falar pros pais que a gente ia morar fora, e aí a nossa lua de mel já era vir pro Canadá. Então a preocupação deles é que nós não fôssemos mais voltar da viagem. E assim, eu sou a filha mais velha, fui a primeira filha a casar. Aliás, até agora, graças a Deus, sou a única, porque minhas irmãs ainda são menores de idade. E então assim, foi um baque muito grande pra minha família. Pra mim também foi, porque eu sou extremamente apegada a eles. Então assim, é um resumão pra vocês, explicando um pouquinho como que foi aí o nosso plano Canadá, nosso planejamento Canadá, e como que a gente veio parar aqui em Quebec. Então, até então, toda a ideia sempre foi Montreal, e acabou que ele se inscreveu pelo Quebec Entente, conseguiu a vaga, e nós viemos para a Vila de Quebec, e eu sou apaixonada por essa cidade, e eu não troco mais Vila de Quebec por Montreal. Então, assim, só é para vocês terem uma ideia. Bom, gente, eu acho que é isso.